A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1. Que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Acredita-se que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não foi o primeiro a ser colocado na Bíblia, na ordem que aparece Mateus, mas Marcos talvez escreveu antes de Mateus, de Lucas, de João. Marcos é considerado o primeiro evangelho. De acordo com Papias, Marcos foi intérprete de Pedro, porque Marcos não andou diretamente com Pedro. Mas eu quero focalizar nessa palavra evangelho e quero falar de 10 coisas do evangelho. Primeiro, Marcos 1:1, o princípio do evangelho. O evangelho tem o seu princípio na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lemos também Marcos 8, verso de número 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Presta atenção, nós temos o princípio do evangelho, e aqui em Marcos 8:35, nós temos o amor do evangelho. Perder a vida por amor ao evangelho, quando na verdade você está salvando a tua vida. Olha, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, o amor de Jesus e do evangelho de Jesus, esse a salvará. Então nós temos o princípio do evangelho, nós temos o amor do evangelho. Livro de Atos, capítulo 15, versículo de número 7, Atos 15, 7, lemos o seguinte, no livro de Atos, capítulo 15, 7, e havendo grande contenta, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. A palavra do evangelho. Nós temos o princípio do evangelho, o amor do evangelho, a palavra do evangelho. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui em Romanos 1,16 temos o poder do evangelho, o princípio do evangelho, o amor do evangelho, a palavra do evangelho, o poder do evangelho. Ainda em Romanos 15, 29, lemos: e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. A bênção do evangelho. O evangelho é uma bênção para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, está escrito: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do evangelho. O evangelho traz luz. O evangelho vem e dissipa as nossas trevas. Gálatas, capítulo 2, verso de número 5, diz: os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Temos aqui a verdade do evangelho. Efésios, capítulo 6, verso 19, lemos: e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca
a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. O Evangelho tem mistério, o Evangelho é, de fato, um mistério de Deus, o Evangelho. E temos Filipenses 1,16, lemos o seguinte: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, a defesa do Evangelho. E finalmente, Colossenses capítulo 1, verso de número 23, lemos em Colossenses 1, 23, se na verdade permanecer fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. O Evangelho traz esperança, esperança da vida eterna, esperança da glória, esperança da salvação, esperança do perdão de nossos pecados. 10 coisas do Evangelho: o princípio do Evangelho, o amor do Evangelho, a palavra do Evangelho, o poder do Evangelho, a bênção do Evangelho, a luz do Evangelho, a verdade do Evangelho, o mistério do Evangelho, a defesa do Evangelho e a esperança do Evangelho. Que o Evangelho seja de bênção para você. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique no playlist e ali você encontra as pastas. Toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.